aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Salve, salve pessoal, e aí como vocês estão? Eu sou o Xion e estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso Overdrive, o seu resumo semanal de cultura pop aqui da Black Company. E desde já eu vou pedir desculpa para vocês, porque a minha voz hoje não está das melhores, a minha garganta está um pouquinho complicada esta semana. Vamos lá, porque a gente não pode deixar vocês sem informação, não é verdade? E para me ajudar nessa jornada aqui hoje, eu tenho ele. E aí, Fred, como você está? Tudo bom? Fala, Xion. Fala, meus queridos ouvintes, como vocês estão? Tudo bem? Satisfação estar aqui mais uma vez e eu entendo essa variação na garganta, porque aqui em São Paulo também não tá o nível do sul, mas também, tipo, um dia quente, um dia frio é duro manter a voz. Faz parte. Mas o que tá sempre quente é o nosso Overdrive, afinal ele está sempre com notícias quentinhas pra vocês aqui, pessoal. Então bora começar, bora chamar o nosso elevador. Vamos lá para o nosso primeiro andar, o nosso bloco de streamings e TV. E vamos começar falando de uma série que tem atraído muita atenção aí da Netflix, que é Monstros. O que é a série Monstros? A série Monstros é várias sequências, né, várias temporadas que contam casos, né, de serial killers, de crimes que ganharam grande repercussão. E o Fred vai contar pra nós quem é a bola da vez que vai estar aí sendo o destaque da série Monstros. Fred? Bom, gente, a série Monstros vai ter agora na terceira temporada o Ed Gein, que vai ser interpretado pelo Charlie Hunnam, que, pra quem não conhece, ele teve em Filhos da Esperança, Pacific Rim, assim. A Netflix já divulgou algumas imagens, tipo, um pouco das imagens ali, algumas artes mais de conceito. E vale lembrar que ele é o assassino ali dos anos mais ou menos 1950. Ele inspirou algumas obras bem conhecidas da cultura pop, como Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes. E vale lembrar que a série tá de volta no dia 3 de outubro ainda desse ano. Então fica aí, você que gosta desse tipo de série, né, True Crime, tivemos aqui várias indicações sobre séries nesse formato. Monstros tem feito bastante sucesso e agora traz uma figura que, querendo ou não, né, independente dos motivos ou não, se torna emblemática, né, que é o Ed Gein, porque, como o Fred comentou, ele põe inspiração para filmes aí que acabaram virando clássicos do terror, né, do cinema, principalmente Psicose. Quem não conhece, quem nunca viu, pelo menos aquela cena do chuveiro de Psicose, né? Então fica aí a indicação, fica aí a informação. A série então retorna no dia 3 de outubro, como o Fred comentou para nós. Estamos há praticamente um mês, então, desta vez com Ed Gein em destaque na série Monstros da Netflix. E já que nós estamos falando da Netflix, pode comentar, Fred. Não, então, eu só ia comentar uma questão que a série Monstros eu acho interessante como ela se torna muito popular, tipo, em diferentes histórias, né? A primeira com o Jeffrey Dahmer, ela fez muito sucesso, mas também tinha o fator estreia também, né? E a segunda, agora não sei se é irmãos Menendez ou Menezes, mas assim, ficou tão em alta que tinha até gente pedindo pra revisarem o julgamento deles. Eu confesso que eu não assisti a segunda, porque eu achei a primeira, tipo, embora ela seja uma série de qualidade boa, tipo, a direção é boa, a atuação é boa, eu, sei lá, ainda acho um pouco problemático a forma que é tratada essas questões de true crime que você falou, né? O fato de ser um crime real e às vezes mostra aquela coisa muito expositiva, ainda me... Não sei, ainda eu acho isso um pouco errado. Mas assim, é uma série que tem se destacado ainda, né? É que desperta bastante a curiosidade, né? O ser humano, por si só, tem essa questão de ser curioso. E esse tipo de coisa chama a atenção. Basta quando a gente tem
qualquer acidente, qualquer situação policial, o pessoal fica curioso, o pessoal fica querendo saber. E isso traz detalhes, né? Traz momentos da investigação, muitas vezes, que desperta ainda mais a curiosidade do pessoal. E vem se tornando uma vertente, né, do audiovisual cada vez mais forte. Tanto que agora a gente vai ter também, eu não lembro por qual plataforma, a série aí Tremembé, que vai contar como é o dia a dia no presídio dos famosos, como eles chamam, né? Onde tá a Suzane, onde tá o Nardone e mais uma galera aí, né? Então, é uma vertente que vem crescendo bastante. Tanto é que quantas versões nós tivemos da menina que matou os pais, né? Nós tivemos Nossa, Nós tivemos. versão até do vizinho que ficou sabendo da história de tabela. É exatamente isso. Então, o ser humano tem essa curiosidade. E os diretores, os produtores, né, principalmente das plataformas de streaming, estão notando isso cada vez mais e dando mais visibilidade. Se é certo ou não, é um debate muito mais amplo para a gente abordar. A questão é que fazem sucesso, querendo ou não, né? Vem aí então a terceira temporada de Monstros com Ed Gein. Então, dia 3 de outubro chegando aí na Netflix. E já que nós estamos falando de sucessos, já que nós estamos falando de Netflix, vamos falar de um sucesso mais positivo, né, Fred? Afinal de contas, é uma outra vertente que vem crescendo muito, cada vez mais, na verdade, é o K-pop, vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, já vou colocar um adendo aqui. Semana passada nós tivemos aqui em Curitiba o primeiro evento de cultura coreana aqui em Curitiba, em frente à Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, e estava simplesmente lotado, mostrando que a cultura coreana vem ganhando cada vez mais força, e a notícia que o Fred vai apresentar para nós agora reforça essa questão, né, de que o K-pop, a cultura coreana, vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. E, Fred, qual é essa notícia, qual é essa informação que corrobora isso de que os coreanos estão dominando, pelo menos o Brasil aqui, e os corações de quem curte streamings, quem curte o audiovisual? Bom, Xion, a informação é que o filme Guerreiras do K-Pop, que é um filme em formato de animação que saiu até relativamente recente, ele no momento é o filme mais assistido da história da Netflix, com mais de 236 milhões de visualizações, sendo 25,4 milhões somente na última semana. E para efeito de comparação e curiosidade também, o filme que era o mais assistido até então era o Alerta Vermelho, que foi lançado em 2021. Que tem a Gal Gadot, assim, tem o famoso grande elenco. E não só no Brasil, né? Considerando que a gente tá falando em visualizações mundiais, mostra que a cultura coreana vem ganhando força no mundo todo. Pode ser um reflexo dos streamings, que cada vez dão mais destaque para essas produções. Pode ser também a soma disso com o sucesso que foi Round Six, que querendo ou não é um dorama. O estilo, né, o K-pop, o estilo musical também, principalmente com os mais jovens, vem ganhando cada vez mais força conforme os anos vão passando. E agora a Guerreiras do K-pop vem mostrando que é quase como uma aposta certeira você trazer essa cultura oriental, principalmente a coreana, aí para as plataformas digitais, para as produções audiovisuais. Inclusive, esses dias eu tava até vendo um vídeo de um perfil de humor, né? Que ele brinca quando você entra pra várias seitas. E daí ele tava brincando sobre a seita dos doramas e do K-pop, né? Então, mostra que cada vez mais isso vem ganhando força. É muito curioso, né? Que toda essa questão tipo, da cultura coreana, o K-pop, ele ao mesmo tempo é muito nichado, mas é um nicho muito grande, assim. Ele consegue ser nichado e popular. E a própria questão do, tipo, eles abordarem o K-pop é uma decisão estratégica também, né? É justamente para impulsionar as coisas de visualização. Mas você comentou do Round Six, assim, é uma coisa que tá cada vez consolidando mais, né? O estilo de cinema mesmo da Coreia do Sul é uma coisa que tá cada vez ganhando mais aptidão aqui, a abrangência no Ocidente, né? Muito curioso a gente tá
vivendo esse movimento, né? Também tem a questão, né, de hoje a informação ela chega muito mais rápido, as produções são muito mais rápidas, então isso também facilita, mas é interessante, como você falou, é bem interessante a gente ver esse movimento que vem acontecendo. Então tá aí, a informação, seja você K-popeiro ou não, seja você dorameiro ou não, a questão é que Guerreiras do K-pop se tornou o filme mais assistido da Netflix. Então bora lá, pessoal, bora chamar o nosso elevador agora, vamos para o nosso segundo bloco. Hoje estamos versão Pocket, né, Fred? Bora chamar o nosso elevador, bora pro nosso segundo andar, nosso bloco de cinema. E para começar o nosso bloco de cinema, a gente vai vai fazer uma mistura aqui, né, Fred? Uma mescla, porque afinal de contas tem um pouquinho aí do lado gamer que pega o coração, principalmente os fãs de Elden Ring, porque parece que temos aí mais informações, mais curiosidades também sobre a produção do filme de Elden Ring, né, Fred? É, exatamente. A gente já tinha sido noticiado, avisado um tempo atrás do filme de Elden Ring, que vai ser produzido pela A24, vai ter direção do Alex Garland. Pra quem não conhece, é o diretor de Warfare e Guerra Civil, com o Wagner Moura. Mas uma coisa muito curiosa que ainda não tinha sido trazido à tona, né, é o quanto o próprio Alex Garland foi importante pro desenvolvimento desse projeto, né? Ele chegou a conversar ali com o diretor da A24, o Noah Sako, tipo assim, numa conversa completamente despretensiosa, comentando o jogo no telefone. Aí depois, quando ele foi visitar o Noah Sako foi visitar o Alex Garland, ele viu o jogo no PlayStation e falou: se viesse uma ideia de adaptação, assim, vocês aprovariam, assim, seria uma coisa que vocês dariam um sinal verde? Acho que sim, acho que é um projeto que poderia ir pra frente. E nisso, sem o projeto ser aprovado ainda, sem tá nas vias oficiais, o diretor chegou a escrever 160 páginas de roteiro e mais 40 ali só de ilustrações que poderiam ser usadas no filme, até o ponto que eles, tipo, pegaram esse material e falaram: não, agora a gente vai viajar pro Japão, vai mostrar isso pro Miyazaki e vamos ver se ele aprova esse projeto, que aí a história a gente já conhece, foi aprovado e agora tá em desenvolvimento, embora a gente ainda não tenha datas ou atores. E é uma coisa assim bem curiosa, tipo, eu não sou tão familiar do estilo Souls-like, mas ao mesmo tempo eu gosto muito tão mais estética dele, sabe? Val mais sombrio é um negócio que muito me apetece, eu sempre quis ver em outras mídias. Agora, assim, pra você conseguir adaptar uma história inteira de Elden Ring aí a gente não sabe se vai ter mais filmes ou não, se tem essa possibilidade, mas assim, ao que tudo indica, né, pelo menos nesse começo, adaptar tudo em um filme só, eu acho que, assim, é bom saber que o diretor é realmente apaixonado pelo projeto. Se é uma coisa mais comercial, eu falo, mesmo ele sendo apaixonado, eu não sei se o projeto vai pra frente, né? Se ele não fosse, então, a dificuldade ia ser 4 vezes pior. Isso que eu ia comentar, né? A questão da confiança também no projeto. O Elden Ring, ele já tem uma lore muito rica, né? Então, juntar aí a paixão do Alex Garland com essa lore ajuda muito, né? Nessa produção que a gente espera que venha com muita qualidade. Assim como você, eu também não sou dos mais familiarizados com o estilo Souls-like, mas Elden Ring foi um dos jogos que eu me arrisquei no estilo, né? E me chamou muita atenção. Então eu tô assim na expectativa de como vai ser o desenvolvimento desse filme. Bom, prosseguindo então aqui no nosso bloco de cinema, pessoal, a gente vai falar agora de uma outra produção que também possui uma história muito rica, mas que nos últimos anos aí acabou tendo uma baixa, né? Que é Star Wars. E tem novidades chegando aí sobre Star Wars Starfighter, que parece que ganhou já algumas imagens aí, inclusive com um elenco bem pesado e estrelado, né, Fred?
É, exatamente, assim. Eu gosto de Star Wars, mas realmente os últimos anos não, não estão sendo os mais fáceis, não tá sendo os melhores. Mas assim, eu já vou entrar em detalhes do elenco completo, mas se tem uma figura que me compra nos filmes, fala assim, ah, tal ator vai estar em tal filme, já fala, ah, vou ter que comprar o ingresso. Essa figura é o Ryan Gosling, e ele é basicamente o garoto propaganda desse filme. E a gente já teve algumas primeiras imagens, né? Nada ainda muito detalhado, nada ainda muito do que vai ser o filme mesmo. Mas é mais pra dar aquele gostinho pros fãs e falar assim, ó, aqui já tá tendo algumas pequenas atualizações do projeto. E trazendo aqui outras informações pra vocês. O filme ainda vai contar com o Aaron Pierre, que pessoalmente eu não conheço muitos projetos dele. Eu sei que ele fez aquele Rebel Ridge, mas eu não cheguei a assistir. O que eu tô mais curioso vai ser ele como Jon Stewart de Lanterna Verde. E a Amy Adams, que eu acho uma atriz sensacional, ela é protagonista dos meus filmes favoritos, que é A Chegada. Então, assim, se Star Wars precisa voltar nos eixos, assim, a propaganda que eles podem dar pelo menos tá sendo bem efetivo, porque olha, esse é um elenco aí que sustenta um filme legal, hein? E só pra atualizar uma data aqui pra vocês, a data de lançamento até o momento é 28 de maio de 27, então pra galera que tá mais ansiosa ainda vai ter que esperar um chãozinho aí, vai estar lá junto com a turma do The Batman 2. Como você comentou, né? Se depender do elenco e de boas atuações, o filme já tá bem encaminhado. O problema realmente é o roteiro que possam vir a entregar, porque essa última trilogia de Star Wars, na verdade, teve uns problemas que foi ter diferentes roteiristas e produtores, né? Cada filme teve cada um com a sua visão, e não teve uma sequência criativa, né? Cada um foi colocando a sua visão do jeito que achava, tentando encaixar no que o outro fez, e foi isso, foi essa bagunça, o que acabou prejudicando bastante a sequência. Então a gente espera que dessa vez eles, né, venham com uma ideia criativa mais sólida, com pessoas que estejam alinhadas nesse roteiro, nessa produção, para que a gente entregue, né, algo de qualidade. Senão não adianta a gente ter boas atuações se o roteiro não conseguir ajudar que essas atuações se destaquem. Mas realmente é de se ficar aí mais atento e mais empolgado, principalmente se você é fã de Star Wars, porque com o Ryan Gosling e Amy Adams, né, você já tende a acreditar que isso tem que dar certo, né, Fred? É, não, já traz totalmente pra um outro patamar, né? E assim, você comentou da trilogia anterior, né? É uma coisa que, assim, o povo ainda vai estudar sobre esse caso futuramente. Toda a questão que você falou de roteiro diferente, também os diretores diferentes, e aí você pega, tipo, completamente um estilo que ele transmite em um filme, você quebra isso em outro, tipo. Eu lembro que no segundo filme dessa nova trilogia ele vem todo com um discurso de ah, não, porque qualquer um pode ter a força, assim, qualquer um pode ter essa característica, né, ser o escolhido, né, não é uma coisa que precisa ser, tipo, igual que o Star Wars sempre foi, né, sempre teve essa coisa, tipo, das famílias específicas, e aí vem o terceiro e simplesmente joga isso no lixo, esquece da existência desse conceito, fala, ah, não, ó, a Rey que é importante aqui, porque ela é Palpatine, Skywalker ao mesmo tempo, assim, é loucura o que eles fizeram, sabe? É coisa que quanto mais tempo passa, vai ficando mais longe, mais inacreditável vira, né? Quanto mais a gente para pra refletir, mais maluco fica, né? Então é melhor a gente não refletir demais, senão a gente vai ficar aí um programa inteiro debatendo sobre as besteiras que fizeram nessa trilogia. Voltando para aquele ritmo que nós estávamos, né, de games, e afinal de contas nós estamos gravando este programa hoje, no dia 29 de agosto, vocês vão estar ouvindo aí no dia 31, mas nós estamos gravando no dia 29 de agosto, dia do gamer, e nada mais justo, né, do que a gente ter aí todas essas relações mostrando como os games hoje em dia, para a indústria de audiovisual, para a indústria de entretenimento, vem se tornando cada vez mais referência e mais importante. E isso fica mais uma vez evidente. Nós já falamos de Elden Ring e agora nós vamos falar aí de mais uma adaptação que é Return to Silent Hill, que ganhou um teaser, né, Fred? É, exatamente.
O Return to Silent Hill vai chegar aos cinemas no dia 23 de janeiro de 2026. E ele basicamente vai adaptar a história do mais aclamado jogo da franquia, o Silent Hill 2. Já dá pra ver algumas imagens, inclusive, tipo, coisas muito características do jogo, como o James Sunderland se olhando ali no espelho, aquele visual bem icônico dele olhando, meio cansado, assim, ele olhando, botando a mão no rosto. A própria aparição do Pyramid Head, a gente já teve um primeiro visual de como que vai ser a criatura. E vai estar sob direção do Christopher. Peço perdão aí aos queridos ouvintes se eu errei a pronúncia, que é um diretor francês. Mas é o mesmo diretor que fez o Silent Hill de 2006. Que vai lembrar, o Silent Hill ele tem duas adaptações, que é esse de 2006 e o Silent Hill Revelations de 2012, que esse, digamos que os fãs não gostam muito pra dizer que detestam. Você vai ver a crítica dele, a nota é realmente bem baixa. Mas eu até queria perguntar pra você, Sean, se você chegou a assistir o filme, porque eu pessoalmente não vi, mas sei que é bem misto em questão à crítica, né? Eu vi que o fato dele mudar muito da história do jogo, trazer mais elementos originais, tem a galera que gosta, tem outros que acham que foge muito. O que você acha, assim, caso você tenha assistido? E o que você espera? Eu assisti o primeiro, mas já faz alguns anos, inclusive vou precisar revisitá-lo, mas eu lembro que na época o sentimento foi mais ou menos esse, foi um misto, né? Porque você fica com aquele sentimento de que é um suspense muito bom, você fica o tempo todo apreensivo, mas ele foge um pouquinho, né, do que é a franquia Silent Hill. Então, muita gente fica ainda com aquele sentimento que é bom, mas não é Silent Hill. Se não tivesse o nome da franquia, talvez, né, não tivesse recebido tantas críticas. Mas ele é um filme interessante. Realmente, pro que ele se propõe, ele é muito bom. Que é criar esse suspense, toda essa tensão, que é também característico da franquia Silent Hill, né? Não é porque ele não segue o roteiro do jogo que ele não deixa de trazer essa característica da franquia. E em relação ao que vai vir agora, né, em 2026, já em janeiro, tá logo aí, se a gente for parar pra pensar, eu tenho bastante expectativa, primeiro porque Silent Hill tá voltando com muita força nos videogames, né, nós tivemos aí o Silent Hill 2, o remake, nós vamos ter aí o Silent Hill F, né, que foi extremamente elogiado, o Silent Hill F, que tá chegando aí também, e que pelos trailers vai ser um jogo com uma pegada bem pesada, bem terror mesmo. Então a franquia tá retornando, tá voltando com muita força, e assim, a gente vem vivendo uma onda interessante de adaptações, parece que finalmente o pessoal que faz adaptações para o cinema, para séries, tá entendendo o que eles precisam fazer para agradar ao público quando se trata de adaptações. Então a gente espera que eles sigam os diretores, os produtores deste filme sigam este caminho que está funcionando, né? Peguem os bons exemplos, não peguem a segunda temporada de The Last of Us, peguem a primeira, peguem Twisted Metal, Fallout como exemplo, para que eles criem. Não peguem nada de Resident Evil. Não, isso nem existe, a gente nem comenta. É melhor apagar da memória. Então a expectativa realmente é alta, porque realmente a franquia vem retornando, vem ganhando força novamente, e a gente vive uma onda assim de boas adaptações na sua maioria dos casos. Vamos aguardar aí o que virá para janeiro de 2026 com Return to Silent Hill, que eu imagino que vai seguir mais agora a lore do jogo, né? Vamos ter que aguardar mais informações. Bom, pessoal, vamos lá então, chamando o nosso elevador, apertem o botão comigo aí, para que a gente suba para o nosso próximo andar. Vamos falar agora sobre games. E já que nós estamos falando, hoje nós estamos assim falando de franquias extremamente consagradas, e eu brinco sempre, né, que o Kojima, até quando ele erra, ele acerta, e uma das franquias, né, se não a franquia que alavancou a carreira de Hideo Kojima, é Metal Gear.
E essa semana nós tivemos aí um lançamento, ou relançamento, depende de como você vê, né? A questão dos remakes de mais um jogo de Metal Gear. Não é isso aí, Fred? É, exatamente. A gente teve o lançamento, ou relançamento também, do Metal Gear Solid Snake Eater, que é basicamente um dos jogos mais conceituados da franquia. Ele foi lançado no dia 28 de agosto e você já pode adquirir ele em Xbox, PlayStation ou PC. E atualmente ele está com um preço um pouco salgadinho de R$ 350. Eu confesso que é um jogo que eu queria muito ter acesso, porque eu gostei muito da dinâmica do stealth, da gameplay do Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain. Mas assim, eu senti um pouco aquelas problemas que o jogo teve, até foi meio ali que o Kojima começou com a Konami, que chegou ao fim desse casamento tão duradouro, foi muito em cima do Metal Gear 5, né? Então, assim, eu gostei muito da gameplay, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisas de história ali, um pouco do mapa, que eu falei, nossa, mas eu tô achando isso aqui esquisito, sabe? Tô achando que tá meio vazio. E assim, eu tendo em vista na gameplay, eu queria pegar um jogo do Metal Gear que fala, esse é mais consolidado, mas ao mesmo tempo, como eu só tive contato com esse novo, os antigos eu acabei ficando meio distante, sabe? Eu acho que é um dos poucos casos de jogos que realmente merecem remake, eu tô bem curioso o que vai ser. Mas tem que aparecer uma promoçãozinha, né? Realmente, comprar jogos em lançamento não é pra quem quer ultimamente, é pra quem pode, né? A gente já debateu, inclusive, várias vezes aqui no Overdrive sobre essa questão. Mas, se você quiser conferir um pouquinho mais sobre o jogo, como está a gameplay, como está o desenvolvimento do game, nós tivemos uma live aqui no canal da Black, no nosso programa especializado em games, que é a Omissão Secundária, e está aqui nos nossos canais. Se você está nos acompanhando no YouTube, basta voltar um pouquinho aí nos vídeos publicados, que você já vai encontrar aí essa live, que foi sensacional, conduzida aí pelo pessoal do Missão Secundária. Então fica o convite para vocês aí, depois de terminarem aqui de escutar o nosso Overdrive, irem conferir a gameplay de Metal Gear Solid Snake Eater. Pra gente falar aqui, né, nós estamos falando sobre preços, sobre como está salgado ser gamer, começam a pipocar rumores aí de um PlayStation 6. Na verdade, de 3 versões de PlayStation 6, uma portátil, uma que seria equivalente ao que foi, né, para Microsoft aí o Xbox Series S, e daí o console poderosíssimo aí, e com o rumor então de que ele pode chegar aí no fim de 2027, ou seja, numa janela aí de 2 anos para o lançamento do PlayStation 6. Isso já andou gerando muitos debates sobre a real necessidade de se ter um novo console, qual vai ser o upgrade para os desenvolvedores, para os jogadores, que realmente vai ser acrescentado com o lançamento de um novo console daqui a 2 anos, considerando que ainda muitos acham que o potencial do PlayStation 5 ainda não foi totalmente explorado. Inclusive, muitas críticas ao lançamento do PlayStation 6, no PlayStation 5 Pro na época, inclusive a Sony sendo taxada de mercenária com esse lançamento. Mas o que mais assusta nisso tudo é os preços que estão sendo cogitados para esse possível lançamento do novo console da Sony. Para vocês terem ideia, a versão top do PlayStation 6 pode chegar aí a bagatela de $800, $799. Aí a gente vai para aquele conceito, né, que a gente sempre brinca, que se no Brasil é só você pegar o valor em dólar e multiplicar por 10. Então a gente já coloca aí na casa de uns R$8.000 o novo console. O console simples, né, que está sendo chamado aí de PS6S, né, dentre esses rumores, pode ficar na casa dos $299 a $399, que é mais ou menos o preço que os consoles atuais estão sendo vendidos. E isso que já estão, alguns lugares já estão com valores bem abaixo.
o console portátil, que seria um estilo parecido com o Switch. Ele teria um dock também, que você pode transmitir para TV, mas ainda tudo no campo do rumor, tá, pessoal? E ele viria para competir aí com o ROG Xbox LX e o próprio Switch 2. Esse ficaria na casa aí dos 399 a 499 dólares. E daí o PS6 mesmo, que ficaria aí na casa, eu falei 799, eu errei, pessoal. Tá estimado aí 549 a 699 dólares. O que também não muda muita coisa, principalmente considerando quando chegar aqui no Brasil, vai continuar um preço extremamente salgado para os gamers brasileiros. E a gente já fica imaginando, né? Se o console já vai custar esse preço, e para o PlayStation 5 os jogos já estão sendo lançados na faixa aí de 400, 450 reais, eu não quero nem imaginar como que você vai manter um console desse nível aqui, caso o PlayStation 6 venha realmente a ser anunciado e venha com esses valores. Mas o rumor tá aí, onde há fumaça há fogo, e não é de hoje que o pessoal vem comentando sobre essa possibilidade do lançamento próximo do PlayStation 6. Nossa, mas pensando nessa possibilidade e botando totalmente minha opinião aqui pra jogo, eu acho que mostra definitivamente como o PS5 não foi um sucesso, né? Tipo, teve toda uma expectativa ainda mais por causa do PS4, né? Que foi muito consolidado, né? Tipo, não sei dizer ali em números, mas a sensação que eu tenho aqui na disputa entre o PS4 e o Xbox One, ele se destacou muito mais. Então o PS5 tava com toda essa expectativa de manter esse padrão. Mas ainda assim, né, tipo, todo mundo sabe que o diferencial do PlayStation pro Xbox sempre foram os exclusivos, né? E você vai perguntar assim, nossa, qual que é o jogo do PS5? É uma coisa que é realmente difícil de responder, sabe? E o PS6, por mais que a gente esteja falando de rumor, a gente já tá especulando em coisa de 2027. Então, assim, era o ano que era pro PS5 já tá ali, tipo, nos seus finalmente, sabe? Já era pra ter mostrado pra que ele veio e já era pra ele tá passando bastão, sabe? Como o próprio Xbox, como o próprio PS4 fizeram, né? O The Last of Us Part 2, ele surge no final do PS4 e começo do PS5, sabe? E o PS5 até agora não teve nada que mostrou essa dimensão, né? E assim, você comentou da coisa das várias opções dele, eu acho que é um pouco preocupante isso, você ter todas essas ramificações, né? Todas essas variedades de consoles, mas ainda assim você não sabe, tipo, se vão ter jogos que façam o nível desses consoles, né? Por exemplo, o Switch 2, ele já chegou com Donkey Kong novo que, assim, explodiu, sabe? Todo mundo que jogou gostou, assim, já é um jogo marcante pro console, né? E, assim, me preocupa, se o PS5 sozinho, tudo bem, o PS5 Pro, mas, assim, botando tudo no mesmo bolo, sozinho eles não conseguiram fazer esse mercado de jogos mais interessante, imagina 3 consoles, como que vai ser pra abastecer isso, né? Algo que eu olho assim um pouco em tom de preocupação. Inclusive, na reportagem, né, que coloca esse rumor, eles falam sobre essa questão de você ter 3 tipos de console e que pode acabar acontecendo como aconteceu com o Series S, que ele acabou sendo um limitador da geração pro Xbox. Porque você não poderia desenvolver jogos que não rodassem nele, porque ele estava sendo vendido como um console de nova geração. Então você podia até dar alguns upgrades em relação ao Series S com o Series X, mas existia um limitador de desenvolvimento. Isso preocupa muito os desenvolvedores, essa possibilidade, porque ele pode acabar se tornando um limitador para a geração, porque você vai ter um console limitado e você não vai poder extrapolar dele. O máximo que você vai poder fazer ali é um upgrade de alguns detalhes, mas que talvez não gere aqui aquela, como você falou, algo que anime realmente, que aqueça o mercado dos games. De qualquer forma, a promessa deles é que, mesmo na versão mais simples, ele seja 3 vezes superior ao PlayStation 5, né, em performance, né? Como mais uma vez reforçando, para você que está nos escutando, tudo no campo do rumor, tá, galera? Vamos aguardar aí, mas, mais uma vez,
o assunto PlayStation 6 vem à pauta, vem à tona. Agora, o que não há discussão se é sucesso ou não, independente se você joga ou não, se você gosta ou não, Fortnite é um jogo que passa mês, vem mês, passa ano, volta ano, chega ano, e ele continua sempre em alta. Não é à toa que todo ano ele tá lá concorrendo no Game of the Year, a jogos recorrentes. E uma das coisas que faz com que Fortnite esteja sempre ativo, com players, com uma base de players sempre muito grande jogando, são as skins e as novidades que a Epic traz pro jogo. E a novidade da vez, eu já comentei aqui que essa temporada está sendo toda baseada nos Power Rangers, né? Na versão lá Mighty Morphin dos anos 90. E agora o Fortnite Festival, que é a versão Guitar Hero do Fortnite, traz aí como principal atração a banda Gorillaz e as skins da banda com alguns adereços a mais que já estão disponíveis no jogo. Então, se você joga Fortnite, se você é fã da banda Gorillaz, você já tem aí 3 músicas disponíveis, um modelo de bateria, as 4 skins, sendo 2 que você adquire na loja e 2 que você adquire no passe do Fortnite Festival, pessoal. Então, Fortnite mais uma vez chegando aí, o do do passe passado do Fortnite Festival foi o Bruno Mars, que gerou uma repercussão gigantesca aqui no Brasil, porque a principal skin e a música que foi usada para divulgação da temporada do Bruno Mars, do Fortnite Festival, foi a música que ele criou aqui em homenagem ao Brasil, né? O bonde do Brunão, e que virou sucesso dentro do jogo também. E agora eles trazem Gorillaz, já trouxeram Sabrina Carpenter, já trouxeram Lady Gaga, já trouxeram Metallica. Então, Fortnite sempre surpreendendo aí a galera que tá jogando. Eu acho muito curioso, né, que a gente tava falando ali mais cedo da questão do K-pop, que ele é uma coisa nichada, mas ao mesmo tempo é um nicho muito grande. O Fortnite, ele simplesmente não liga pra esse conceito de nicho. É tipo, a gente tá falando só do ramo da música, porque tem vários outros, mas, por exemplo, você gosta de Gorillaz? Tem skin aqui pra você. Você gosta de Sabrina Carpenter? Tem skin pra você. Você gosta de Bruno Mars? Tem skin pra você. Então, assim, tipo, você pode falar do gênero do jogo, Battle Royale, tudo, mas assim, por exemplo, igual um Marvel Rivals da vida, se você não é muito fã do estilo da Marvel, dos bonecos da Marvel, realmente é uma coisa que, tipo, não vai te apetecer em nenhum momento. O Fortnite simplesmente não existe. Eles falam, eu não gosto desse boneco. Então tem 300 outros bilhões que você pode escolher ali, que você pode usar pra você jogar, né? Acho muito louco. É o jogo que mais quebra esse conceito de nicho possível. Inclusive ontem eu fiz uma brincadeira porque eu estava em live jogando Fortnite e daí no lobby de espera antes de iniciar a partida eu coloquei a música dos Power Rangers, né, a música de abertura, o Go Go Power Rangers pra tocar, e daí de repente apareceu um outro player com uma skin do Chapolin que pegou a guitarra e daí começou, né, eu com a skin do Tommy, do Tigre Branco, dos Power Rangers, com um Chapolin, e de repente aparece um Goku, os 3 tocando a música de abertura dos Power Rangers, coisas que só o Fortnite pode proporcionar. Então, agora também vai te proporcionar poder jogar aí com o Gorillaz. Se você for fã da banda, você vai ter as skins aí dentro do jogo, pessoal. Parece aqueles sonhos que você comenta no psiquiatra, assim, falando, nossa, eu tive um sonho, não tô entendendo nada, decifra aí pra mim o que isso aqui significa. É essa pegada, Fred. E pra terminar aqui o nosso bloco de games, pessoal, um outro jogo, o primeiro eu acho que gerou ainda mais burburinho do que o segundo, mas trouxe uma perspectiva bem diferente, assim, pra DC, né, pro universo da DC, que é a série Injustice. Tá em desenvolvimento aí agora um Injustice 3, Fred? Conta mais pra nós, porque eu sou fã da franquia Injustice. Tô curioso pra saber mais. O que a gente tem até agora são rumores também, mas basicamente em um evento, o George Newbern, que é basicamente o ator que faz o Super-Homem em Injustice,
teve uma interação com o fã e ele teria comentado com esse fã que ele já estava trabalhando no Injustice 3. Vai lembrar que o último Injustice foi lançado em 2017 e, assim, se tem uma coisa que eu peço muito pra que tenha nesse Injustice 3 é uma repaginada no visual do Batman, porque, nossa, aquele capacete lá com o queixo fechado, eu acho simplesmente um dos visuais mais feios da história do personagem. Tipo assim, a galera vai querer saber de novos personagens, de gameplay, de mapa ali pra luta. Eu só quero que tirem aquela roupa do Batman. Bota um capacete que é realmente legal, sabe? De resto. O Super-Homem também tem um visual ali que também parece um aparelho que também acho bem feinho, mas o do Batman não tem condição. Meu Deus. E pra você que tá por fora, né, o universo de Injustice, ele coloca ali, eu vou falar mais do 1, que é o que eu tenho mais na minha mente, ele coloca ali o Superman tendo um surto, né, passando a ser o vilão da história. Ele meio que vira um ditador, começa inclusive a matar outros heróis que se opõem a ele. Tudo isso por causa do Coringa, né? Que deixa ele... Faz o Superman coringar da cabeça. Realmente ele mostra uma perspectiva bem, bem diferente, bem interessante, assim, de como seria o mundo caso o Superman, né? Tão idolatrado, tivesse aí um surto. Nós tivemos um relance disso naquele famigerado filme da Liga da Justiça, né? Que o Superman acorda biruleibe das ideias. Mas Injustice realmente tem uma premissa bem interessante. Se eu não me engano, tem em versão HQs também, né, Fred? Você que é mais inteirado das HQs pode falar melhor que eu. Então, né, mesmo que você não seja do mundo dos videogames, mas você tem interesse nessa história específica aí do universo da DC, Injustice, então, tem também em formato HQs. E realmente ela é bem interessante. Eu, pelo menos, gostei muito dessa premissa que eles trouxeram. Então, o que você achou especificamente da máscara do Batman? A pergunta que o Brasil quer saber. Eu vou confessar que eu acho bem esquisito. Na verdade, eu tava acostumado com o Batman da série, porque antes de jogar Injustice, eu joguei a série Arkham, né? Então eu tava muito acostumado. Excelente franquia, aliás. Demais. Uma das melhores em relação a jogos de heróis. E eu tava muito acostumado com aquele estilo, né, do uniforme do Batman da série Arkham. Realmente dá um impacto bem grande, assim. Realmente não é muito legal de se ver. Então, esperamos que eles melhorem isso aí, como você comentou, Fred. Eu também não me agrada muito o visual que aplicaram nele em Injustice. Bom, pessoal, vamos então encerrando aqui o nosso bloco de games, vamos chamar o nosso elevador e vamos para o nosso bloco de música e literatura. Hoje, na verdade, o nosso bloco de música e literatura ele é muito mais um bloco de música. Afinal de contas, o Lollapalooza, um dos grandes festivais que acontecem todo ano aqui no Brasil, anunciou o seu line-up e temos aí bastante coisa para comentar, muitas atrações, inclusive uma que a gente acabou de falar que teve no Fortnite, né, Fred? Olha só... A arte imitando a vida imitando a arte. Bom, gente, esse nome que a gente tá fazendo a mistério aqui pra vocês é justamente a Sabrina Carpenter. E vale destacar também o Tyler, the Creator, Deftones, vão ser alguns dos vários nomes. Tipo, eu citei esse, mas assim, se você for ver a lista completa, tem muitas figuras. Com certeza deve ter algum artista ali que você é mais familiarizado. E basicamente vão ser 3 dias de evento, dia 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos. E falando daquela parte que a gente gosta de comentar, precinho das coisas, que pra variar também não está ajudando muito, porque eles estão já variando entre R$ 790 a 4.500. Então, se você quiser comparecer no evento, já é bom guardar suas economias a partir de agora. Já prepara o bolso, né? Porque não tá fácil você gostar de música,
buscar um entretenimento nunca foi muito acessível no Brasil, mas parece que tá ficando cada dia mais complicado, né? E esses festivais, então, realmente vêm com cada vez preços maiores. Tudo bem, são diversas atrações, são 3 dias de festivais. A gente precisava ter aí de alguma forma algum incentivo, alguma coisa para baixar o valor, para tornar mais acessível para o público, porque acaba se tornando um entretenimento para poucos, né? Vamos lá, R$ 790, metade de um salário mínimo. Então, é realmente um valor bem pesado, é o valor que está sendo praticado nesse momento. E tá aí, né, como o Fred comentou, algumas das atrações, então, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones. Eu vi muita gente dos meus grupos sociais falando sobre Deftones, então, sendo aí um dos destaques, muita gente também querendo ver Sabrina Carpenter. E o festival, que tradicionalmente ocorre no mês de março, vai ocorrer então, aí, como o Fred comentou, nos dias 20, 21 e 22, no Autódromo de Interlagos. O mesmo local onde está prestes a começar o The Town, que é outro festival que é da mesma organizadora do Rock in Rio. Então o The Town, eu só não me recordo, o The Town tem sido, acho que anual, né, Fred? Se você puder me ajudar com essa informação. Porque o Rock in Rio, eu sei que ele acontece de dois... De festival é uma coisa que eu vou apanhar, assim, eu sei muito por cima, assim, mais essa coisa de line-up do Lollapalooza, mas não é algo que eu sou tão familiarizado. Porque o Rock in Rio, se eu não me engano, ele acontece de 2 em 2 anos. Acabei de confirmar, pessoal. O The Town também acontece de 2 em 2 anos. Então, um ano tem Rock in Rio, no outro ano tem The Town, no ano tem Rock in Rio, porque é a mesma organizadora. Então, todo ano eles têm uma atração, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. E este ano é a vez do The Town, então, que vai acontecer agora, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, mas eu vou deixar para trazer mais detalhes, mais informações sobre o The Town, sobre o que já vai estar rolando na próxima semana, no nosso próximo Overdrive, já comentando como o pessoal tá vendo aí o festival. Então bora lá, bora chamar o nosso elevador, vamos para o nosso último andar, o nosso andar de indicações da bancada. E para começar aqui o nosso bloco de indicações, eu vou começar, Fred. Você me dá licença? Maravilha. Mas a minha indicação essa semana ela é bem simples, bem básica. São 2 indicações, na verdade, para a galera do PlayStation aí, que está em busca de jogos. A primeira indicação nós estávamos falando de heróis, né, de bons jogos de heróis. Se você é assinante do catálogo de jogos aí da PlayStation Plus Extra, você tem disponível aí o Spider-Man Remastered, que é o jogo de 2008, que foi relançado, né, que daí ele saiu para PC e tudo mais, então fizeram uma versão remasterizada, que teve as suas polêmicas com a troca de ator aí, que interpretava o Miranha, mas isso não tira o brilho do jogo, não tira o prazer que você tem em passear por Nova York com as suas teias, né? O jogo é muito fluido, muito bonito visualmente, é uma indicação que eu tenho. E a outra indicação, se você mantendo aí, caso você tenha a assinatura, é Cyberpunk. Apesar dos pesares, né? Apesar de todo o tempo que ele levou para chegar ao ponto, digamos assim, hoje ele tá um jogo muito gostoso de se jogar, um mapa muito rico, uma gameplay muito gostosa. Então eu resolvi dar mais uma chance para Cyberpunk e eu peço, né, faço a indicação aqui que vocês também deem uma chance, se vocês gostam de jogos de mundo aberto, se vocês gostam aí estilo The Witcher, inclusive a desenvolvedora é a mesma, então fica aí a recomendação de Cyberpunk 2077. Essas são as minhas indicações essa semana, bem rápidas. E você, Fred, o que você trouxe para indicar para os nossos ouvintes essa semana? Bom, gente, como eu tô assumindo Entre Balões e Quadros, né, aquele programa que a gente comenta um pouco sobre quadrinho, tô sempre procurando histórias novas pra gente abordar ali no podcast. E uma da que eu me peguei desprevenido foi justamente Hulk Mortal, que é o quadrinho que eu
venho trazer pra vocês de indicação. Eu confesso que eu não sou tão próximo, assim, das histórias do Hulk, tipo, seja nos filmes mesmo, nunca foi um contato que tive muita proximidade. Mas meus amigos me indicaram e foi uma baita indicação, porque é uma história muito interessante, as questões psicológicas do Hulk. Aqui a gente vê alguns conceitos que depois vão ser explorados mais futuramente, como as diferentes personalidades do Hulk, a questão do Portal Verde, assim, que é um dos elementos recentes mais icônicos do personagem. E sem contar no que dá nome ao quadrinho, né, que é Hulk Imortal, porque o Bruce Banner chegou a morrer algumas vezes já, mas ele acaba ressuscitando porque o próprio Hulk não deixa ele morrer, ele sempre acaba voltando, né? E minha última indicação aqui é um jogo que eu já tinha jogado antes, mas assim, eu fui revisitar de um outro jeito e achei assim, ele 10 vezes melhor, que é justamente Dying Light. É o jogo de 2015, eu cheguei a jogar ali na época do lançamento, mas eu joguei apenas no modo single player. E agora, jogando com meus amigos, eu tô testando pela primeira vez o modo cooperativo. E assim, caso você não tenha jogado ainda, você tenha feito que nem eu, tenha jogado só o single player, fica super a indicação aí, porque, nossa, é muito engraçado jogar esse jogo com mais gente. Tipo, a sensação de juntar todo mundo pra dar bica num zumbi, assim, é um dos momentos, assim, da história dos videogames que vocês vão ter. Então essas são minhas indicações, novamente, Hulk Mortal na parte de quadrinho e Dying Light na parte dos games. Então tá aí, pessoal. Indicação pra vocês pra essa semana. Mais uma vez, faço o convite, o Fred já comentou. Nós falamos do Missão Secundária e o Fred comentou sobre o Entre Balões e Quadros. Se você gosta de quadrinhos, se você gosta de mangás, o Entre Balões e Quadros é o programa que você está procurando. É o programa que dá espaço e voz para os fãs aí das HQs e dos mangás, pessoal. Comandado aí pelo nosso ilustríssimo Fred, como ele já comentou, e também pela nossa capitã Vitória. Então fica o convite para vocês também. E aproveitando então, né? Primeiro eu gostaria de agradecer ao Fred. Fred, muito obrigado por mais uma vez engrandecer aqui a nossa bancada do Overdrive. Opa, eu que agradeço que tá mesmo pulando a cerca aí pra outro podcast. É sempre bom saber que eu sou bem-vindo aqui. A minha casa nos podcasts, onde eu comecei minha trajetória. Será sempre muito bem-vindo, com certeza. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa desta semana. Espero que vocês estejam aí mais informados, tenham anotado tudo, para que vocês fiquem aí cientes e possam participar das conversas nos seus grupos aí de WhatsApp, nas redes sociais, possam comentar com muito mais propriedade, pessoal. Então, muito obrigado a todos que escutaram o nosso Overdrive até aqui. Sempre aquele pedido, né? Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, para deixar o seu like no programa, para se inscrever no canal da Black e já ativar o sininho para não perder os próximos Overdrives e os nossos próximos programas aqui da casa. E reforçando, galera, nós estamos aí com a campanha do Catarse, muito além de você colaborar para a sobrevivência, para a manutenção da Black, você vai estar sendo parte da família Black Company. Por que eu digo isso? Porque você vai poder participar ativamente das questões da Black. Já pensou em participar do Overdrive aqui comigo, com o Fred, com o João, com a Rafa, com a Esther, toda essa galera que traz essas notícias para vocês? Você vai ter a possibilidade. Já pensou poder sugerir um tema para o nosso overview, o nosso podcast de assuntos específicos, né? Você quer falar sobre Dragon Ball, quer falar sobre um jogo, uma franquia que você gosta muito, quer sugerir um tema? Você vai ter essa possibilidade. Quer também, né, como o Fred comentou aí, tem uma HQ que você achou muito da hora, você acha que merece um programa para falar sobre ele? Através do Catarse, você vai poder participar e fazer parte da nossa família Black Company. Então fica o convite para que você participe, para que você colabore, para que você mantenha vivo o sonho da Black e se torne parte da nossa família. O Catarse vai estar o link na descrição do nosso programa, também vai estar disponível nas nossas redes sociais, que fica aqui o convite para que você siga, que é Black Company _ lá no Instagram, nós estamos também no TikTok, nós estamos no Twitter, ou Twitter, se você preferir. Onde você imaginar, nós vamos estar lá para te trazer informações sobre a cultura pop e sempre reforçando.
Tudo isso e muito mais que você acompanhou, você vai ter também no www.blackcompany.com.br. Beleza, galera? Dito isso, um beijo do gordo e eu fui! Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.